Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o canal Sala de Aulas. Eu sou a professora Flor e esse é o 5 minutos comigo. Bom, hoje de manhã eu li um artigo da revista Super História que me chamou bastante atenção, que falava da China e do Brasil, da relação, né, entre os dois. E todos nós sabemos, a China é o país mais populoso do mundo, com seus 1,4 bilhão de população. É um país que tem 14 mil quilômetros de extensão, entre montanhas, rios, planícies, planaltos, enfim. É um país socialista, comandado por um partido comunista. E aí eu fiquei me perguntando, porque o artigo permeava exatamente nessa questão. O Brasil, frente a esse gigante, né, ou esse outro gigante chamado China. Qual que é a nossa relação com a China atualmente? Qual foi a relação existente entre os dois países até bem pouco tempo atrás, né? E o que está acontecendo agora? Então, basicamente falava sobre isso esse artigo. E eu tirei alguns pontos aqui para conversar com vocês, para expor durante esses 5 minutos. Como eu já disse, é um país socialista, então, com um partido governado por um partido comunista, ao qual tem demonstrado aí nos últimos anos que tem dado certo, né? Apesar de todas as controvérsias mundiais sobre aquele regime, né? Sobre esse regime dominante na China, mas, contudo e com todos, economicamente falando, claro, tem dado certo. A China avança pontualmente a sua economia ao longo dessas últimas décadas, frente a se deixar se opor, né, contra a outra grande potência econômica, os Estados Unidos. Então a China arruma, segundo este documento e segundo todos os outros que a gente tem acesso na internet, que a China tende a ser, nos próximos anos, se nada for feito, né? A história ela não é uma coisa certa, não é uma ciência exata, mas se nada for feito pelos Estados Unidos, possivelmente a China ocupará este lugar de grande potência, de maior potência do mundo, né, econômica. Qual o segredo? Então, né? O segredo talvez seja exatamente nesse tipo de governo, né, ao qual eles têm, né, ou eles comungam, que é o socialismo, comunismo, né, ou vice-versa. Talvez seja dentro desse sistema de governo ouvir o povo, né, por meio da sua consultiva socialista, valorizar então as eleições, saber em quem, né, quem são aqueles indivíduos, quem são aquelas pessoas que eles pretendem colocar no poder, coisa que o brasileiro ainda, infelizmente, está muito aquém de ter domínio, né? Não se pesquisa muito sobre em quem votamos. Muitos ainda votam pela questão do troca-troca, né? Das vantagens. Outros ainda, infelizmente, pegam papeizinhos no chão ou votam por indicação, enfim. O Brasil é muito diferente, né? Nesse quesito de votação. Lá não, eles valorizam, né, o histórico da pessoa, de onde ela veio, né, quais as intenções dela, enfim. Quem sabe também um dos segredos seja exatamente essa valorização pelas organizações populares, né, que lá existe, seja ouvir, né, as minorias, quais as necessidades, né? Não estou falando com isso que seja um país perfeito, né?
tem lá seus problemas de preconceitos também. Talvez a mulher não tenha um papel assim tão preponderante dentro da economia, dentro do sistema cotidiano, né? Talvez o papel dela lá seja um pouco mais submisso, mas economicamente falando, né? Eles procuram ouvir a população diante dessa comitiva ou dessa consultiva socialista, melhor dizendo, e com isso o povo tem uma efetiva participação nas decisões governamentais, né? E a relação Brasil e China, então, sempre foi uma relação de amizade. A China, até bem pouco tempo atrás, era um dos nossos principais compradores, né, de soja, de carne animal, né? Nossos minérios, enfim, insumos do petróleo, né? Só que entra então o governo Bolsonaro. E pelo menos especificamente nesse ano de 2020, já tivemos pelo menos 2 momentos ao qual pessoas ligadas ao governo, né, simplesmente desrespeitam publicamente os chineses, atacam desnecessariamente, né, e tem dificultado e muito, inclusive na questão pandemia, né, essa relação entre Brasil e China, até impossibilitando que eles nos priorizem na compra de insumos, de materiais de IPI, né, para o combate ao coronavírus. Então já entrou até diplomatas, né, fazendo essa mediação. O ex-ministro da Saúde também esteve em conversa com o embaixador da China aqui no Brasil para amenizar aí um pouco desses ataques desnecessários feitos por pessoas ligadas diretamente ao governo, né? Ministros, deputados, enfim. E aí eu fiquei com a última pergunta para finalizar, que eu já estourei meus 5 minutos. Por que será, né, que esse governo ataca tanto os chineses? Será inveja? Inveja dessa grande potência, né? Inveja deles terem um sistema de governo que, apesar de ser mal falado, né, pelo mundo, ou mal entendido por grande parte das pessoas, economicamente vem dando muito certo? Ou será inveja, né? Então, inveja, medo, né, dessa grande potência, dela realmente avançar e tirar dos Estados Unidos o posto de país potencialmente mais forte e econômico, né? Estados Unidos, país esse ao qual o governo atual simplesmente endeusa, né? Simplesmente adora como um grande Deus, né? Então, fica aí o questionamento. O que faz as autoridades brasileiras atacar a China hoje em dia? Inveja ou medo? Conta aí para mim o que você acha. Põe aí nos comentários, vou gostar de ler. Esses são os 5 minutos comigo, que hoje ultrapassou, foi para 9. Eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Fale do canal para seus familiares e amigos. E me ajude aí a levar uma reflexão, informações, política para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus.